Voltemos ao texto no qual nós estamos, Salmo 119, do 97 ao 104. Salmo 119, 97 a 104, juntos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. O versículo que nós vamos meditar hoje aqui no Salmo 119 chama a palavra de Deus pelo seu nome próprio. Repita, palavra. Na língua hebraica é davar. Davar, que significa não apenas uma palavra isolada ou uma palavra qualquer. Davar em hebraico significa um conteúdo a ser transmitido. Por isso que a Bíblia Sagrada é toda a palavra de Deus. É davar, é o conteúdo que Deus nos transmitiu. Amém? Na língua grega do Novo Testamento tem duas palavrinhas para a palavra. Uma delas é logos. Logos, essa palavra logos que João escreveu em João capítulo 1, e os tradutores traduziram como verbo. Essa palavra verbo vem do latim, porque em latim verbo é palavra, tá? Verbo é palavra. Mas, para não confundir a nossa cabeça, os tradutores poderiam ter colocado logo em português palavra. No princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Ali em grego é logos. Logos é uma palavra que vem da onde vem aquilo que nós conhecemos de logia. Aí a gente coloca isso em todos os cursos, né? Biologia, odontologia e assim por diante, né? Toda logia é uma palavra logos, que significa a mesma coisa que davar no hebraico. É um conteúdo que Deus quer transmitir. Na língua grega tem outra palavra para a palavra, que é rema. Rema simplesmente é uma palavra qualquer isolada de um texto. Taça, lâmpada, câmera, chão, tapete, uma palavra qualquer que não está dentro de nenhuma frase, não está dentro de nenhum contexto, é uma palavra solta, uma palavra isolada. Essa palavra isolada em grego é rema, mas aqui está na Bíblia, não é rema, é logos. Logos não é uma palavra isolada, é todo um conteúdo que Deus quis que nós tomássemos conhecimento. Tudo que Deus revelou na Bíblia, todo o conteúdo que Ele revelou na Bíblia, é tudo que Ele planejou revelar para nós na terra. Por isso a Bíblia não é toda a revelação de Deus, ela é meramente o princípio da revelação de Deus, a pontinha do iceberg. A maior revelação de Deus vai ser na glória, quando estivermos lá no céu. Aí sim, agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou
coração humano imaginou aí, não cabe na nossa mente. Isso significa que o coração humano não imaginou. Não cabe na nossa mente o que Deus tem preparado para todo mundo, para aqueles que o amam, lá no céu. Aí nós vamos ter plenitude de revelação de Deus. Por isso que, mediante essa palavra que nós temos agora, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13 que agora vemos como por espelho, confusamente, mas quando estivermos lá, veremos face a face. Agora conheço em parte, ou seja, o nosso conhecimento agora é parcial, mas quando estivermos lá, o nosso conhecimento será total, será pleno. Mas o propósito do que Deus revelou aqui é nos fazer chegar lá. O propósito do que Deus revelou aqui é nos fazer chegar lá. Esse é o propósito da palavra de Deus, nos levar a chegar no céu. Por isso que essa palavra é a verdade, verdade absoluta, não relativa, verdade absoluta, e que Jesus colocou dentro daquela cláusula que ele mesmo falou de si mesmo em João 14,6. Eu sou, usando o nome de Deus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas três coisas que Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida, não são três coisas, são uma só, a palavra. Eu sou, Jesus estava dizendo ali, eu sou a palavra de Deus, eu sou o verbo de Deus, eu sou a verdade. Por isso conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem, nós estamos aqui nesse parágrafo, do 97 ao 104, que nós acabamos de ler, e em hebraico, em português não dá para ver isso, mas em hebraico, cada primeira palavra aqui de cada versículo começa com a letra M. Por isso que esse salmo é grande, porque ele é um salmo alfabético e tem 8 versículos para cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Então, somando tudo, 176. E hoje nós chegamos no 101. De hoje para frente só falta 76 versículos. Nós já estamos aqui, Janaína, essa aqui é a Janaína, meus irmãos, que não conhece, a Janaína, minha aluna no seminário, e a filhinha dela, Isabel. Já estamos há 100 domingos no Salmo 119. Agora vamos ter mais 76 domingos a partir de hoje, até terminar o Salmo 119. Então o nosso versículo de hoje é o 101, cujo título é o mesmo que foi da semana passada, porque às vezes dentro de um bloco desse o salmista está falando da mesma coisa. E esse é um tema recorrente dentro do Salmo 119. Diga, obediência à palavra. Esse é o tema do 101, ok? 101. Quando Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele escreveu ali, ele apresentou ali uma moeda, só que ele mostrou só um lado da moeda, ele não mostrou o outro lado da moeda, mas o outro lado da moeda está lá, implicitamente. Sim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o Evangelho também é o poder de Deus para a condenação de todo aquele que não crê. Sabia que quem é salvo pela palavra, e quem é condenado pela palavra. É por isso que ela é espada de 2 gumes. Esses são os 2 gumes, salvação e condenação.
E sobre a palavra condenando, escute o que Jesus disse em João 12, João capítulo 12, versículo 48. João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Estão vendo? Então a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E tem muito crente que não sabe direito o que é crer. O que é crer? O que é crer? Sabe o que é crer? Crer é obedecer. O crente é o que obedece àquele em quem ele crê. O crente é quem obedece a Deus. Quem diz que é crente, mas não obedece, a palavra de Deus atua em prol da sua condenação, como a de qualquer ímpio. Quando diz o justo viverá pela fé, isso significa o justo viverá obedecendo a Deus. Por isso Deus enviou Jesus, não só para morrer em nosso lugar, mas para nos dar também um referencial de obediência. Uma vez feito homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediência. A verdadeira adoração em espírito e em verdade não é música. Adoração não é música, adoração não é cantar, adorador não é músico, adorador não é cantor. Adorador é quem obedece. Quem obedece a Deus, mesmo que não tenha nenhuma gota de talento musical, mesmo que não toque nada e tenha a voz de taquara rachada, que não adianta cantar que não presta, mas se é obediente a Deus, é um adorador. Adoração, os adoradores que o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade, é gente como Jesus, gente obediente. Que instrumento Jesus tocou? Que música ele cantou? Mas ele foi obediente. Ele é o nosso modelo de obediência, tá bom? Então quem obedece a Deus, até quando canta está adorando, mas quem não obedece a Deus, não é quando canta que está adorando, está profanando. Muito bem, Deus procura obedientes. Só que a obediência que Deus quer, que Deus requer de nós, não é aquela obediência assim que eu vou obedecer porque eu sou obrigado. Não, Deus não quer esse tipo de obediência. A obediência que Deus quer de nós é que nós o porque o amamos. Deus não quer obediência por obrigação. Deus quer obediência por amor. O céu não é para os que cumpridores de obrigação, mas é para aqueles que amaram a Deus, para aqueles que o amam. Quem conhece a Deus, ama a Deus. É impossível conhecer a Deus e não amá-lo, porque Deus é mais do que amável, Deus é amor. Então é impossível conhecer a Deus e não amá-lo. E esse conhecimento que gera amor, faz com que esse amor gere obediência. Obediência. José amava tanto a Deus que toda a sedução da mulher do Potifar não fez ele cair. Ele disse: não, eu não pecarei contra o meu Deus. Isso é amor a Deus. Esse é o maior de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Esse amor leva à obediência. A obediência que Deus quer dos seus filhos é obediência por amor. Porque Jesus obedeceu ao Pai, porque Ele amava o Pai. Ele ama o Pai. Enquanto homem na terra, Ele amou o Pai. Eu amo o Pai. Amém? Muito bem, então, diga de novo o nosso tema: obediência à palavra. A palavra foi revelada para ser obedecida. Não existe opção. Desobediência não é opção. Existe ordem. Ordens, palavra a ser obedecida. O nosso versículo é esse, Salmos 119, 101, título aí: obediência à palavra. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Repita. Amém. Nós temos algumas diferenças aí dessa nossa tradução para o que foi escrito originalmente na língua hebraica. Na língua hebraica foi escrito Mikolohar ha kaliti raglai lemaan eshimor devareha. Com essas palavras aí foi que o salmista escreveu, com essas letras, né? Colocando essas letras esquisitas aí em português, nós vamos ter isso aqui, ó. Primeira palavrinha, diga mikol. Mikol é de todo, de todo. O mi é de e o kol é todo, tá? Depois do hífen, do tracinho, tem, diga, ohar. Ohar é a palavra caminho. Uma das palavras caminho. Tem outra palavra para caminho em hebraico que é derer, mas essa aí também é caminho. Só que essa aqui, caminho, orha, caminho, significa também jeito, maneira, modo, assim por diante. Segunda linha tem palavrinha com duas letras, né? Ra. Ra em hebraico é mal, mal com u, tá? De todo caminho mal. Próxima palavrinha, diga kaliti. Kaliti é um verbo que, para traduzir ele para o português, precisa de auxílio, de ajuda, de um verbo auxiliar. Então, kaliti é o verbo se manter longe. Eu me mantenho longe, tu te mantens longe, ele se mantém longe. Se manter longe é o verbo se manter longe. E aqui está na primeira pessoa do singular, né? Eu mantenho longe. Eu não é me mantenho, já eu falo por quê. É eu mantenho longe. Então, de todo caminho mau, eu mantenho longe. Penúltima linha, diga raglai. Em hebraico, raglai, os meus pés. Os meus pés, tá? Os meus pés, raglai. E então, de todo caminho mau, eu mantenho longe os meus pés. E aí tem a palavrinha ali, na penúltima linha, a última palavra, diga lemaan. Lemaan é a preposição ou a conjunção proposital para, com conjunção proposital ou final. Final indicando finalidade, proposital indicando propósito. Então, de todo caminho mau, eu mantenho longe os meus pés para, última linha, penúltima palavra, diga eshimor. Eshimor é obedecer. Em português colocaram observar, mas literalmente é obedecer. E a última palavra, diga devareha. A tua palavra. A tua davar é devareha. A palavra tua, tá? Então, mikoloharha kaliti raglai lemaan eshimor devareha. De todo mal
caminho, de todo caminho mau, eu mantenho longe os meus pés para obedecer a tua palavra. Então, a melhor tradução em português, como deveria estar em todas as Bíblias, é assim agora como você está vendo aí no slide, ó. De todo caminho mau, mantenho longe os meus pés para obedecer a tua palavra. Vocês. De todo caminho mau, mantenho longe os meus pés para obedecer a tua palavra. Aleluia. Muito bem. O salmista está orando a Deus aqui numa declaração com afirmação de propósito. Ele faz uma declaração e afirma qual é o propósito que ele tem nessa declaração. É por isso que nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de propósitos. Deus não é e nunca foi como a maioria dos seres humanos, que às vezes estão fazendo alguma coisa e a gente pergunta assim: por que você está fazendo isso? Ah, sei lá. Ou para que você está fazendo isso? Qual é o seu propósito? Não tem propósito nenhum. Sabe o que é isso? Resultado do pecado no ser humano. O homem no pecado vive uma vida sem propósitos. Deus, em tudo quanto Ele faz, Ele tem propósito. Em cada elemento da criação, Deus tem propósito. É por isso que Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós. Porque Ele tem propósito com cada um deles. Deus é um Deus de propósitos. Em tudo quanto Ele faz, Ele tem propósito. E é isso uma das coisas que Deus quer ensinar a nós como filhos, a parar de fazer coisas sem propósitos, a ter propósito em tudo quanto nós fazemos. Só que os nossos propósitos não podem ser nossos. Os nossos propósitos têm que ser os mesmos de Deus. Os mesmos de Deus. Não adianta o homem fazer propósitos pensando que Deus é obrigado a cumprir os propósitos que esse homem fez. Não adianta os homens fazerem planos, né? Como entrou uma heresia aí na passagem do século para cá, desde a virada do século para cá, entrou, dentre tantas heresias que entraram nas igrejas evangélicas, uma das heresias foi, no início do ano, fazer projeto de vida. Isso nunca existiu antes, desde a reforma protestante, isso nunca existiu em nenhuma igreja protestante. Isso começou com uma heresia que entrou no início do século 21 para cá, na virada do século para cá. Fazer propósitos, tá? Fazer propósitos. Eu conheci um pastor que ele fez um projeto de vida, né? Porque cada mês, cada um dos 12 meses do ano, então geralmente essa campanha lá de projeto de vida era 12 dias, primeiros 12 dias de janeiro, porque cada dia representava um mês, né? E esse pastor que eu conheci, ele escolheu lá, fez um projeto para os 12 meses, e no mês de novembro ele colocou um projeto assim: eu quero ressuscitar mortos. Eu quero ser um pastor que ressuscita mortos. Aí em novembro daquele ano ele morreu. Ele morreu em novembro daquele ano. E sabe que é uma coisa interessante? Todo mundo ficou gritando na beirada do caixão dele, o povo da igreja dele, para ele ressuscitar. Ressuscita, levanta. Igual Jesus falou com Lázaro, e nada, ele não levantou nada.
Deus não assina embaixo de projetos humanos. Filhos de Deus não têm projetos. Filhos de Deus renunciam os seus projetos para obedecer ao projeto de Deus, para se submeter aos propósitos de Deus, para se submeter aos planos de Deus. Jesus não ensinou a gente a orar: Pai, faz a minha vontade aqui, realiza o meu projeto. Não, Jesus ensinou a orar: Pai, seja feita a tua vontade, seja realizado o teu projeto, seja realizado o teu propósito, seja realizado o teu plano na minha vida, não os meus. E olha como Jesus ensinou isso. No Getsemane ele orou: Pai, não faça o que eu quero, mas o que tu queres. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus está escrito que Deus frustra os planos dos homens. É por isso que está cheio de gente frustrada nesse mundo. Deus frustra os planos dos homens. E por outro lado está escrito que nenhum dos seus planos, dos planos de Deus, será frustrado. O que é melhor? Você ficar fazendo plano para Deus frustrar, ou se submeter ao plano que Deus tem para a sua vida, que não será frustrado? Por isso, ser crente significa rendição, estar rendido à vontade de Deus, rendido aos planos perfeitos do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Este versículo, ele é uma declaração proposital. O salmista faz uma declaração e afirma qual é o propósito dessa declaração e demonstra que o propósito dessa declaração não é um propósito dele, é um propósito de Deus. É um propósito que Deus colocou no seu coração. É assim que Deus age, na sua soberania, colocando dentro de nossas almas os seus propósitos para nós. Amém? A declaração do salmista é essa aqui, na parte A do versículo. Repita depois de mim, ó. De todo caminho mau mantenho longe os meus pés. Aleluia. Em primeiro lugar, por que esse homem, ele mantém os seus pés longe de todo caminho mau? Porque ele é uma pessoa boa? Não, porque ele é uma pessoa na qual Deus já entrou na sua vida, e é Deus quem opera dentro dele, conforme Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 13, Deus é quem opera nele o querer manter longe os seus pés do caminho mau e o realizar isso. Viver a sua vida toda mantendo longe os seus pés de todo caminho mau. Deus é quem operou isso nele, né? Deus é quem operou isso nele. Por quê? Porque o ser humano, em sua própria essência humana, já veio ao mundo no caminho mau. Todo ser humano vem ao mundo como Davi veio e declarou no Salmo 51:5: Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Quando Davi disse isso, ele não estava falando somente de si, mas sob a inspiração do Espírito de Deus, ele estava falando da realidade humana em geral, muito bem definida pelo apóstolo Paulo em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus,
ou em outra tradução, foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Paulo escreve isso em Romanos: em Adão todos pecaram. Portanto, nós já éramos pecadores antes de ser concebidos, por causa de Adão. Em Adão todos pecaram, e todos são diante de Deus igualmente pecadores. Eu tenho dito isso aqui para vocês. A nossa cabeça humana fica querendo julgar os pecadores em escala de mais ou menos. Aquele é mais pecador, esse outro é menos pecador. Não, diante de Deus isso não existe. Todos são igualmente pecadores. Nós gostamos na nossa cabeça, ignorante, de ficar julgando o que é pecado grande e o que é pecado pequeno, o que é pecado mais grave, o que é pecado menos grave, o que é pecadinho, o que é pecadão. Deus não. Deus não. Para Deus todos são igualmente pecadores. O primeiro que pecou, Adão, com a sua mulher Eva. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi homicídio, assassinato, adultério. Ele foi traficante, foi alcoólatra, foi drogado, foi promiscuidade, prostituição. O pecado de Adão foi comer uma fruta. Você já viu uma pessoa comer uma fruta e falou: você está pecando? Foi comer uma fruta. Está vendo como para Deus não importa o tipo de pecado? Por comer uma fruta, por Adão e Eva comerem uma fruta, a humanidade inteira passou a ser pecadora. Não é exagero isso da parte de Deus, não, irmãos? Não. Porque todo pecado diante de Deus é igualmente desobediência. E Deus não fica qualificando qual foi o tipo da desobediência cometida. Qualquer desobediência. Qualifica pecado e qualifica o pecador como pecador. Todos são igualmente pecadores diante de Deus. Foi por isso que diante de um pecado específico, o adultério, em que uma mulher, João capítulo 8, foi apanhada em flagrante ato de adultério, o que eu sempre achei muito interessante, Se ela foi apanhada em flagrante ato de adultério, cadê o cara que estava com ele? Só trouxeram a mulher para ser apedrejada, o homem não? Então, trouxeram a mulher. E todos queriam cumprir a lei. Segundo a lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. Que dizes tu? Eles não estavam interessados no que ia acontecer com a mulher, não. Eles estavam querendo condenar Jesus. Era uma armadilha para Jesus, que aqueles religiosos estavam fazendo. E aí Jesus pegou eles nessa, Falou assim: bom, vamos fazer o seguinte: se algum de vocês não tiver nenhum pecado, não precisa ser o mesmo pecado dela não, qualquer outro. Se algum de vocês não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aquilo foi eficaz, porque nenhum deles teve coragem de atirar. Largaram as pedras e foram embora. E Jesus ficou sozinho com a mulher.
Jesus era o único que podia apedrejá-la. E Jesus disse: mulher, cadê os que te condenavam? Ninguém te condenou, não. Eu também não te condeno. Agora, vai e não peques mais. Porque todo pecado é desobediência. Não importa o que seja. Pode ser uma coisa que você considere grave, ou pode ser uma coisa irrisória, que você não considera. Ah, não, acho que isso aí não tem nada a ver. Para Deus tem tudo a ver. Para Deus tem tudo a ver. Porque para Deus todo pecado é desobediência. Portanto, nós já viemos ao mundo, tá, no mau caminho. Nós já viemos ao mundo no mau caminho. Por isso que Jesus chamou a conversão de novo nascimento, em João capítulo 3, quando ele conversava com o sacerdote Nicodemos. Quem não nascer de novo, não entra no reino. Porque o primeiro nascimento, nós nascemos no mau caminho. Mas no novo nascimento, que é a conversão, é que nós nascemos em Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O bom caminho é um só. Por isso que a expressão aqui de todo mau caminho dá uma ideia plural, muitos caminhos maus. Mas bom é um só caminho. Só Jesus é o bom caminho. Só Jesus é o bom caminho. Quem é convertido, por isso que esse é o significado da palavra convertido. Tem gente que não sabe o que é convertido. Pensa que ser convertido só é mudar de igreja ou entrar para uma igreja, ou não, é convertido. Ser convertido significa literalmente ser completamente voltado para Jesus. Completamente voltado para Jesus, de corpo, alma, espírito, mente, pensamentos, ideias, sentimentos, atitudes, conduta de vida, comportamento, totalmente voltado para Jesus. Isso é conversão. Totalmente voltado para Jesus e de costas para todo o caminho mau, que é o que tem no mundo. No mundo só tem caminho mau. No mundo só tem caminho mau. O único caminho bom é o que foi descortinado diante de nós nessa palavra. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Por isso a pessoa convertida, o salmista está aqui dando um testemunho de que ele é uma pessoa convertida. A pessoa convertida, dentre tantas outras atitudes, essa é uma delas. A atitude de alguém convertido. Convertido não é convertido de nome. Ah, sou convertido. Não. Convertido é convertido provando essa conversão por atitude concreta. Atitude prática de vida. A atitude do convertido é: de todo mau caminho mantenho longe os meus pés, tá? Mantenho longe os meus pés. Aqui o aspecto de distância, longitude, estar longe de alguma coisa, não é no sentido de distância medida por metros ou quilômetros. Não, é uma distância de condição de alma. Uma distância de condição de alma. A minha alma, que foi concebida, gerada e nascida no mau caminho do primeiro Adão, no caminho da desobediência, no caminho do pecado, ela foi agora
tirada por Deus deste mau caminho e colocada por Deus no bom caminho que é Jesus. Esse longe aqui é a distância que Paulo colocou entre o império das trevas e o reino do Filho. Colossenses 1, 13 e 14. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para outro lugar, para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E então, essa é a distância longínqua, essa é a distância que o salmista está colocando aqui, ó. De todo mau caminho mantenho longe os meus pés, porque eu agora estou longe do império das trevas. Deus me libertou do império das trevas e Deus me transportou para outro lugar, para o reino do Filho do seu amor, muito longe, que o imperador das trevas não tem mais poder sobre mim. Quem tem poder sobre mim agora é o Filho de Deus. Eu estou no reino do Filho do seu amor. E aqui eu tenho a obrigação de me manter. O verbo manter, tá? Manter, ele combina com o verbo permanecer. Permanecer, que Jesus usou cerca de 10 vezes nos primeiros versículos de João capítulo 15. Onde por várias vezes Jesus usou o verbo permanecer. Como por exemplo dizendo: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, dareis muito fruto. Quem permanece em mim e eu permaneço nele, esse dá muito fruto. Permanecei em mim. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, para nós agora permanecermos aqui, permanecermos no Filho, permanecermos em Cristo, permanecermos... Estou rindo aqui que estou lembrando uma palavra maravilhosa aqui. Eu dei aula essa semana inclusive sobre isso. Arraigados em Cristo. Vejam comigo onde que está essa palavra e depois onde que está o oposto dela. Veja comigo, abra aí na sua Bíblia rapidinho, Efésios capítulo 3, para você ver o arraigados, tá? Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, 17. Efésios 3, 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Tá? Deus é amor, arraigados em Deus, alicerçados em Deus. O que é arraigados? Arraigados é a mesma coisa que enraizados, como essas plantas aí, ó, presas ao chão pela raiz. A Bíblia não fala que o homem de Deus, Salmo 1:3, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Porque ele é como uma árvore, porque ele está enraizado, ele está arraigado. Qual o plano de Deus na obra da salvação? É que nós estejamos enraizados, arraigados em Cristo, em Deus. Vamos ver o oposto de arraigados agora em Gálatas. Veja aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 fala: por que Cristo se entregou por nós? Por que Cristo se entregou por nós? Gálatas 1:4.
Gálatas 1:4. O qual, esse qual aí é Jesus Cristo, no versículo anterior, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus veio nos salvar para nos desarraigar. O que significa desarraigar? Arrancar pela raiz. O convertido, a pessoa convertida, é como aquele tipo de planta. Você já viu aquele tipo de planta? Eu não sou muito de botânica, não. Minha mulher é boa nesse negócio de planta. Mas tem certos tipos de planta que você planta num determinado lugar, mas depois você tem que mudá-la para um outro lugar. Quando ela começa a crescer, já lançou algumas raízes, é hora de replantá-la em outro lugar, tá? Então a pessoa vai lá e arranca dali, arranca com todo cuidado, tá? Para não deixar nenhuma raizinha lá na terra daquela planta, tira toda aquela raiz, pega a mangueira lá e lava as raízes que estavam sujas com aquela terra, para replantá-la numa terra boa, uma outra terra onde essa árvore vai crescer e dar frutos. É isso que Deus fez conosco. Nós viemos ao mundo como uma árvore que dava frutos maus, porque estávamos enraizados num caminho mau, enraizados no pecado. A partir da nossa conversão, Deus nos arranca pela raiz. Isso é que é conversão, amados. Por isso que conversão é uma obra de Deus. A conversão não é uma obra humana, é uma obra de Deus. Deus é quem vai lá e arranca o pecador pela raiz. E toda a sujeira que essa árvore estava apegada, as raízes dessa árvore estavam apegadas ali, Ele lava essas raízes para nos plantar no reino do Filho, para nos plantar no bom caminho, para nos plantar em Cristo Jesus. E aí nós vamos produzir fruto. Agora, permanecei em mim, tá? Permanecei em mim. E de agora para frente, longe do que você era no passado, longe do que você fazia no passado e que muita gente continua fazendo aí no presente, longe de todo mau caminho. Para qual propósito? Para obedecer a palavra. Para obedecer a palavra. Qual é a influência do pecado, a influência do mau caminho na vida das pessoas que não são convertidas? É a influência para desobedecer. Não gostar de obedecer, resistir a obedecer, não querer obedecer. Plantados agora em Jesus, o bom caminho, qual a influência que recebemos de Jesus? A influência para obedecer. Porque Ele em tudo na terra, enquanto homem, foi obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Em Cristo, aprendemos a obedecer. Em Cristo, passamos a amar a obediência. Em Cristo passamos o que eu quero agora é ser como Jesus. Eu quero ser obediente, eu quero obedecer. Esse versículo, portanto, está mostrando para nós a distância espiritual, a distância tremenda entre obediência e desobediência. Deus só quer filhos obedientes, que em tudo lhe obedeçam, porque obedecer é viver pela fé.
Aleluia. Por isso todo verdadeiro filho de Deus está orando ao Pai: Pai, de todo caminho mau eu mantenho longe os meus pés. A palavra pés aqui representa o andar, que nós sempre falamos aqui, e Paulo falou nas suas epístolas. A palavra pés, e ela aparece muitas vezes aqui nesse Salmo 119, ó, ela vai aparecer de novo lá no versículo 105, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Pés aqui representam o andar, a conduta, o comportamento, a forma como eu ando, a forma como eu me conduzo. Paulo fala em Filipenses, né? Nós estamos vendo Filipenses toda quarta-feira. Filipenses capítulo 3, versículo 18, ele fala assim: tem crente, que eu vou falar desses crentes chorando. Paulo fala assim: eu vou falar deles chorando. Eu estou chorando nesse momento que eu estou escrevendo essa carta para vocês, lembrando desses crentes que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Crentes que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Eu escrevo sobre eles para vocês aqui chorando. Crentes com mau comportamento. Crentes que se dizem crentes, mas continuam mantendo seus pés em todo mau caminho e ainda querendo usar o nome de Deus para se justificarem, para dizer que não tem nada a ver, está tudo certo com o que eles estão fazendo. Deus odeia isso. Deus abomina isso. Esses crentes fazem Jesus passar mal, dão náuseas em Jesus, e ele fala: eu vou vomitar vocês da minha boca. Vocês me dão náusea, vocês me dão enjoo, vocês me dão ânsia de vômito. Gente que fica por aí dizendo que é crente, que é evangélico, mas a conduta deles é igual ou pior a de qualquer descrente. Não foi para isso que Jesus pagou alto preço para a nossa salvação. Ele pagou alto preço para que a nossa conduta seja diferenciada, radicalmente diferenciada da conduta do mundo. Isso significa os pés. Nesse versículo: de todo caminho mau mantenho longe os meus pés para obedecer a tua palavra. O que Jesus disse nos evangelhos? É melhor obedecer do que sacrificar. O que Deus disse para Saul através de Samuel? O que ele disse para Saul? Eu prefiro a obediência aos sacrifícios. Está cheio de crente desobediente que tenta ficar tentando engambelar a Deus com sacrifícios de tolos. Mas eu paguei o preço, eu fiz esse sacrifício. Mas está desobedecendo a palavra. Esses sacrifícios não valem de nada. Obediência eu quero. Obedecer é melhor do que sacrificar. É isso que Deus quer, a nossa obediência. Esse é o real, agora vou usar a palavra corretamente, esse é o real sacrifício. Sacrifício vem do latim sacrificere, que é fazer o que é santo. Fazer o que é santo é obedecer a palavra. Quem ouve e obedece, Jesus disse, edifica sobre a rocha. E quem é edificado sobre a rocha, as portas do inferno não prevalecem contra ele. Aleluia.